Madrid, Espanha, 3 de setembro de 2003. Uma notícia impactante ocupava a primeira página dos jornais mais importantes do país. A russa Vera Szymanskaya, 2 vezes campeã da Europa e medalhista de ouro nas Olimpíadas de Sydney 2000, havia sido detida pela Guarda Civil de Valência. O motivo? Um suposto crime de fraude cometido contra vários cassinos da cidade, entre eles, o Monte Picaio. As autoridades acusavam Szymanskaya e seu companheiro Vladislav Lunev de terem ganhado uma grande quantia de dinheiro enquanto jogavam com cartas marcadas. A mulher, que 3 anos antes havia brilhado com a seleção de seu país na modalidade de ginástica rítmica por equipes, agora era retirada de um cassino algemada como uma criminosa. Vera havia passado da noite para o dia da glória olímpica a enfrentar uma acusação que, além de levá-la à prisão, ameaçava destruir sua reputação. Mas o que levou uma atleta de elite, treinada para a excelência, a cruzar a linha entre o esporte e o crime? Foi uma vítima do sistema ou uma mente brilhante presa em um jogo perigoso? E finalmente, qual foi o desfecho dessa história? Acompanhe-nos até o final do vídeo se tiver interesse em saber. Vera Szymanskaya nasceu em São Petersburgo em 1981. Desde pequena, a russa mostrou uma agilidade fora do comum. Sua elasticidade, sua expressão corporal e sua frieza na execução a levaram a ser selecionada para a equipe nacional russa de ginástica rítmica. Treinou durante anos nas instalações do CSKA, sob um regime severo e meticuloso. No ano 2000, alcançou o topo do esporte. Nesse ano conquistou uma vaga na equipe que representaria a Rússia nos Jogos Olímpicos de Sydney. Equipe com a qual conseguiu se coroar campeã olímpica. Com aquela medalha, Vera havia alcançado o auge de sua carreira. Seu nome ficou gravado nos livros, entre as lendas da ginástica rítmica moderna. No entanto, daquele evento esportivo em diante, sua carreira entrou em declínio. Vera, como muitas ginastas russas aposentadas em idade precoce, acabou abandonando o esporte profissional aos 21 anos. As lesões e a pressão social lhe fecharam as portas para uma carreira prolongada. Ainda assim, seu rosto continuava sendo reconhecido e seu nome, respeitado. Era jovem, talentosa e, por fora, parecia ter tudo pela frente para triunfar. O que ninguém imaginava era que, apenas 3 anos após sua consagração olímpica, sua vida se veria envolvida em um dos escândalos mais estranhos que já afetaram uma atleta de seu nível. Tudo começou quando, em setembro de 2003, na cidade de Valência, Espanha, a polícia local recebeu uma chamada de um cassino da cidade. Algo não batia. Nas últimas semanas, as câmeras de segurança haviam registrado 2 jogadores, uma mulher russa, jovem, alta e elegante, e um homem da mesma nacionalidade, que pareciam ganhar com frequência excessiva. O mais suspeito era que utilizavam padrões repetitivos no jogo de blackjack, como se pudessem adivinhar com certeza cada uma das cartas. A suspeita aumentou quando uma revisão do sistema mostrou que, em menos de 3 noites, haviam conseguido ganhar milhares de euros. O cassino não tinha certeza do que estava acontecendo, e se estavam ou não trapaceando, mas diante da dúvida, solicitou uma investigação formal. A polícia montou uma operação discreta. Entraram no cassino Monte Picaio como clientes comuns, observaram, gravaram e confirmaram o insólito. Vera Szymanskaya e seu companheiro Vladislav Lunev estavam lá, jogando. Em silêncio, mas com uma segurança que parecia estranha. As cartas iam e vinham, as apostas eram altas, os ganhos, constantes. Não havia nervosismo, apenas uma calma milimétrica. No meio da partida, a polícia espanhola interveio. Vera, junto de seu marido e treinador pessoal, foi detida. Ambos estavam sendo acusados de usar um sistema de sinalização para burlar as regras do jogo. Foram retirados do local algemados e fotografados na porta do cassino. Tudo parecia um show armado. A imagem da ex-campeã olímpica algemada ocupou as capas dos principais jornais da Espanha. Os relatórios iniciais falavam de uma possível utilização de cartas marcadas. A evidência não era totalmente clara, e as provas de que a justiça dispunha eram os testemunhos de croupiers, que asseguravam que o casal havia usado cartas marcadas. Naquela noite, o rosto de Vera Szymanskaya,
que um dia havia estampado revistas esportivas, apareceu nos noticiários sob um novo título: Campeã olímpica detida por fraude em cassino. O escândalo explodiu com força. A Espanha amanheceu com manchetes sensacionalistas. Ouro olímpico, fraude em cassino, uma trapaceira olímpica. Vera Shimanskaya, detida junto com seu companheiro e treinador Vladislav Lunev, foi apresentada à justiça valenciana sob a acusação de integrar uma rede de fraude sistemática contra casas de apostas. No total, haviam frequentado pelo menos 3 cassinos em menos de um mês: Valência, Castellón e Múrcia. O método, embora não fosse novo nos manuais da criminalística, era raro por sua precisão e pela participação de uma figura reconhecida internacionalmente. A polícia insistia que Vera e seu marido haviam ganho muito dinheiro de forma fraudulenta. No entanto, ela afirmava que a maior parte do dinheiro havia sido trazida da Rússia e que o haviam declarado ao chegar à Espanha. Mas a investigação avançou rápido. O cassino entregou todos os registros de áudio e vídeo. Os promotores revisaram horas e mais horas de gravações. Nelas, Vera aparecia sempre igual, vestida com sobriedade, olhar baixo, movimentos lentos e seguros. Nada em sua atitude parecia ilegal e, no entanto, as coincidências estatísticas eram impossíveis de ignorar. Sua porcentagem de acerto em apostas internas, isto é, aquelas com maiores ganhos e menor probabilidade, era de quase 50%, um número que, sem intervenção externa, parecia matematicamente absurdo. Enquanto as autoridades tentavam buscar provas que demonstrassem sua culpa, Vera negava ter cometido o crime do qual era acusada. Sua defesa foi clara desde o início. Ela não fazia parte de nenhuma rede. Mas os promotores não estavam convencidos. O caso passou a ter atenção internacional. De Moscou, o Comitê Olímpico Russo emitiu um comunicado ambíguo. Não condenavam Vera, mas se desvinculavam do caso. Cada atleta é responsável por seus atos no âmbito civil, dizia o texto. Alguns colegas da velha guarda da ginástica a defenderam publicamente. Outros permaneceram em silêncio. Enquanto isso, a imprensa sensacionalista não teve piedade. Alguns programas de televisão a mostravam com música dramática de fundo, reconstruindo jogada após jogada. Nas redes sociais começaram a circular memes que misturavam imagens de sua rotina em Sydney com fichas de cassino e dados. A imagem de uma heroína nacional começava a se desfazer. O advogado de defesa apresentou um recurso para que Vera fosse liberada provisoriamente enquanto os fatos eram investigados. A juíza aceitou, mas impôs uma fiança de 6.000 euros, quantia coberta por sua família desde a Rússia em menos de 48 horas. Enquanto aguardava a resolução do processo, Vera se instalou em um apartamento discreto nos arredores de Valência. Foi-lhe proibido sair do país e seu passaporte foi retido. Além disso, Vera e Vladislav estavam obrigados a se apresentar todos os meses à polícia espanhola. O caso se prolongou e a falta de clareza no processo fez com que, pouco a pouco, a imagem da ginasta fosse cada vez mais afetada. Durante esse tempo, evitou todo contato com a imprensa. Não concedeu entrevistas nem comunicados, apenas se limitou a esperar. Mas o relógio não parou. As semanas viraram meses. O Ministério Público trabalhava em silêncio, e a figura de Vera, embora ausente, continuava orbitando na conversa pública. Já não apenas como suspeita, mas como símbolo. Seria o caso de uma campeã caída em desgraça ou de uma mulher manipulada por uma rede que mal compreendia. Finalmente, em 2004, o promotor apresentou suas provas na abertura do julgamento. Gravações em que Vera virava a cabeça em momentos-chave. Coincidências entre suas decisões e os gestos de outros envolvidos e, sobretudo, as estatísticas. O relatório pericial da Guarda Civil, detalhado e extenso, estabelecia que suas probabilidades de acerto eram, no mínimo, suspeitas. Mas Pablo Molins, o advogado de defesa do casal, contra-atacou. Argumentou que as únicas provas reais eram os testemunhos dos croupiers, já que o resto das evidências apresentadas pela promotoria eram circunstanciais. Além disso, afirmou que o testemunho dos croupiers podia ter sido parcial e que o caso em si estava vazio.
O argumento mais forte, porém, veio da própria Vera. No dia em que testemunhou perante o tribunal, fez isso com a mesma postura que mostrava em suas competições. Firme, ereta e sem piscar. Falou com voz pausada. Admitiu ter jogado por entretenimento e afirmou que tudo aquilo fazia parte de uma campanha midiática conduzida pelo cassino com um claro propósito publicitário. Ao final do processo, o júri não conseguiu chegar a consenso sobre o grau de envolvimento direto de Vera. Não havia imagens em que fosse vista operando dispositivos, nem provas físicas conclusivas em seu corpo. O Ministério Público retirou a acusação de fraude organizada e a reformulou como colaboração em tentativa de estelionato, uma figura menor que mudava todo o peso do caso. Finalmente, em março de 2004, o tribunal encerrou o caso. Vera Szymanskaja foi absolvida de todas as acusações por falta de provas conclusivas. A imprensa voltou a girar em torno de seu caso. Alguns títulos a mostravam como a russa que enganou a justiça. Outros, mais sérios, refletiam sobre a tênue linha entre uma mente treinada para a perfeição e uma habilidade usada fora do esporte. Em Moscou, o Comitê Olímpico evitou comentar a sentença. A Federação Russa de Ginástica a eliminou discretamente de seus arquivos públicos. Na Espanha, por outro lado, sua história alimentou durante semanas os debates televisivos sobre ética, sorte e trapaça. Apesar de ter sido declarada inocente, sua imagem e sua reputação ficaram gravemente danificadas. A sombra da suspeita e os preconceitos criados pela mídia durante todo o processo pesaram mais do que a resolução do caso. E uma pergunta começou a se repetir entre todos os que acompanharam a história. Vera realmente precisava enganar um cassino? Ou tudo não passou de um mal-entendido amplificado pelo preconceito de ver uma mulher bonita, estrangeira e cerebral, ganhando mais do que se considerava normal? A história não terminou com a sentença. Na realidade, ali começava outra, muito mais complexa e silenciosa, a do exílio moral. Vera Szymanskaja, que com apenas 19 anos havia alcançado o topo do esporte mundial, transformava-se, em questão de semanas, em uma figura incômoda. Não uma criminosa condenada, mas tampouco uma inocente sem sombras. Era uma espécie de zona cinzenta onde a memória pública raramente é benevolente. Ao voltar à Rússia, Vera não encontrou a mesma recepção que tivera quando trouxe a medalha de ouro de Sydney. Desta vez não houve flores, nem entrevistas, nem felicitações das altas esferas do esporte nacional. Foi recebida apenas por sua mãe no aeroporto de Pulkovo. Uma vez na Rússia, Vera falou pela primeira vez com a imprensa e deu sua versão dos fatos. Segundo suas próprias palavras, tinham-lhe armado uma armadilha como se fosse uma russa ingênua. Szymanskaja afirma que havia chegado à Espanha com seu marido e treinador, Vladislav Lunev, com o propósito de buscar locais de exibição para o clube de ginástica que dirigiam, que haviam entrado nos cassinos apenas por entretenimento, e que jamais utilizaram métodos ilegais em suas apostas, nem cometeram qualquer tipo de fraude, que nos primeiros estabelecimentos em que entraram, apresentaram seus passaportes russos, o que levantou suspeitas na administração do cassino. Mas fora isso, tudo parecia correr normalmente. Acreditou que, pelo fato de haver tantos imigrantes ilegais naquele momento na Espanha, a atitude poderia estar justificada. No entanto, ao chegar ao cassino Monte Picaio, não se passaram nem 20 minutos até que as autoridades se apresentassem no local. Os agentes se aproximaram deles, comunicaram o que estava acontecendo e procederam a algemá-los. Vera afirma que, apesar de ter provas de que a maior parte do dinheiro que possuía havia sido trazido da Rússia, as autoridades ignoraram. Apesar de as provas serem praticamente inexistentes, a justiça não desconsiderou o caso e os levou, a ela e a seu companheiro, a julgamento. Durante uma entrevista ao Express Gazeta, Szymanskaja afirmou: "Nos fizeram passar como se fôssemos estelionatários russos. Queriam nos enganar. Ainda nos consideram uns ursos." Assim que a justiça espanhola encerrou o caso por falta de provas, Vera e seu marido moveram uma ação contra o cassino. Pediam uma indenização de 1 milhão de euros pelas falsas acusações contra eles e pelo dano moral causado. No entanto,
Não se sabe se chegaram a algum tipo de acordo com o cassino, já que posteriormente retiraram a ação. Mas, além da justiça, do circo midiático e das dúvidas, o que restou foi uma imagem manchada pela sombra da suspeita, que de certo modo ofusca até mesmo a própria glória olímpica. Depois desse episódio, a ginasta retomou sua vida pública. Continuou trabalhando como treinadora de ginástica e descobriu um novo esporte no qual também brilharia: o golfe. Conquistou o campeonato de Moscou e vários campeonatos regionais. A história de Vera Shimanskaya é a de um talento excepcional que, com suas luzes e sombras, conseguiu superar um episódio turvo de sua vida e demonstrar que o importante não é cair, mas levantar-se todas as vezes que for necessário.